Olá, pessoal de Instagram e boa tarde. Estamos aqui. Olá, Thalisa. E nossa convidada está aqui também, a Adriana. Eu vou chamar já já. O Mussadem está aqui, Lise. Vivi Conesa, que bom. Que nosso assunto hoje. Ah, Adriana, como vai? Oi, Arline, como Tá, estás? Tudo tu- bem? tudo bem, sim, sim. Francisco está aqui também, Chico, eu não sou Chico. É melhor a gente falar logo o que estamos Hum. fazendo, senão é festa direto, Ah, dando boas-vindas para as pessoas. E para mim a live é festa, é como receber em casa. Então estamos sim. aqui hoje para falar sobre mindfulness na vida real. E a Adriana e eu temos um relato aqui sobre no percurso da vida, para a nossa missão de vida, interagindo com as pessoas, nós descobrimos caminhos de desenvolvimento. E aí, para desenvolver pessoas, desenvolver a si mesmo, se utiliza o que tem à mão, o que descobriu no percurso individual. E não é surpreendente que nós descobrimos uma mesma coisa, o mindfulness, cada uma à sua maneira, e tivemos uma conversa depois de alguns anos, né? Retomamos o contato, que foi maravilhoso, e tivemos relatos de avanços e progressos e descobertas e insights a respeito do que estamos fazendo. E surgiu uma convicção em comum, um grande consenso. Mindfulness é a base de tudo, até para aplicar as outras coisas. Então, numa série de duas lives, esta semana, sou anfitriã aqui no meu canal, perfil do Instagram, e na semana que vem a Adriana vai me receber. No perfil dela, nós vamos falar sobre mindfulness e inteligência emocional, essas duas coisas. E uma coisa bem legal sobre a experiência da Adriana é que é psicóloga clínica. Então, como coach, nós temos isso em comum e ela vai ter um relato de trabalhar com pessoas que trazem questões de vida mais profunda, para qual mindfulness não vai ser um vídeo no YouTube que se assiste e acabou. Vai ser questão de vida. Então, te convido aqui, Adriana, a contar de você, o que você pretende, não é, passar hoje, durante a nossa conversa. Sim, vamos lá. Então, em primeiro lugar, é um prazer, Arline, né, te ver novamente, estar contigo de novo. A Arline é uma pessoa muito querida para mim, que faz parte da minha trajetória profissional, né? Ela foi minha professora, uma das minhas primeiras professoras de coaching, há mais de 10 anos atrás. Foi. Né, de coaching e PNL. Então, eu admiro muito o trabalho da Arline, né? Ela é uma profissional assim incrível. Então, é uma honra para mim estar aqui contigo, né? Começo dizendo isso, Arline. É, e na nossa, né, jornada, a gente estava conversando Sim. há uns dias atrás e o mindfulness acabou entrando nas nossas vidas, né? Então, deixa eu comentar um pouco assim, né, da minha trajetória e como é que eu tenho utilizado o mindfulness. Então, como a Arline disse, eu sou psicóloga e sempre fui levando em paralelo a psicologia clínica e a organizacional, ou seja, o atendimento de consultoria a organizações, né, principalmente com treinamento e desenvolvimento. Desenvolvimento humano, assim, sempre foi meu foco, né? Mas de uns anos para cá, e aí eu fui buscando diversas ferramentas, eu fiz especialização em psicoterapia sistêmica, em dinâmica dos grupos, várias formações de coaching, né, ferramentas de avaliação de personalidade. Mas dos últimos anos para cá, eu venho me voltando muito para a parte de inteligência emocional, né, buscando ferramentas nesse sentido. E isso não só para a minha vida profissional, para o trabalho com desenvolvimento de líderes, né? E para a aplicação dessas ferramentas nos processos de coaching e de psicoterapia, mas também na minha vida pessoal, né? Eu comentei com a Arline que quando o meu filho nasceu, eu passei assim por alguns perrengues, né? Assim, de mãe de primeira viagem,
nada muito grave, mas foram coisas assim que chacoalharam a minha vida naquele momento, né? Então, tem toda uma adaptação sempre que um novo indivíduo entra num sistema, né? No sistema familiar não é diferente. O nascimento de um filho, ele faz com que todo mundo se mova, assuma novos papéis. Só isso já é uma coisa que muda muito, né? A nossa prioridade, as nossas rotinas, enfim. Mas, no caso dele, ele nasceu com uma alergia bem forte à proteína do leite, um refluxo muito forte. Então, tinha algumas questões, assim, que eu tinha que ficar realmente cuidando de risco, né? Risco de vida, assim, de se engasgar. Tive que ir para emergência em alguns momentos, né? Então, eu acabei me voltando mais para yoga, que era uma prática que eu já tinha. Eu já era praticante há muitos anos, mas eu tinha aquela prática assim de, em alguns momentos mais intensa, em outros mais light, Uhum. né? Em alguns momentos me desligava um pouco, e aí isso fez com que eu retomasse. Eu retomei a prática constante, né? E aí fui buscar uma formação em yoga, isso lá em 2015. E aí comecei a praticar diariamente a yoga e meditação. Primeiro a meditação através da linha da yoga mesmo, né? E aí isso fez eu gostar, eu pegar gosto, eu ver assim o quanto aquilo me fazia bem, né? A formação que eu brinco que eu fiz para consumo próprio, Uhum. porque eu não fiz para dar aulas de yoga, né, para os outros, mas para poder aprofundar a minha prática. Mas isso fez eu pegar gosto pela meditação e aí eu fui buscar outras formações em mindfulness, né? Na época eu já trabalhava com uma outra metodologia bem voltada para a inteligência emocional, que é o Process Communication Model. É uma metodologia que a gente usa tanto em treinamentos, né, dentro de empresas, desenvolvimento de pessoas, quanto também é aplicável a processos de psicoterapia e coaching. E aí o mindfulness, ele veio para minha vida como uma prática para iniciar os meus dias, assim, para fazer aquela higiene mental e conseguir Sim. me ajudar a ter um espaço de autocuidado, um espaço onde eu conseguia me centrar, né, e para buscar ser o melhor que eu poderia ser frente a todos aqueles desafios que estavam acontecendo. Eu fui vendo quanto isso me ajudava, né? E aí comecei a buscar formações em mindfulness também. Uma delas pela Search Inside Yourself, que é Leadership Institute, né? Que é um treinamento de mindfulness com foco em inteligência emocional, porque né, já era o meu foco de trabalho anterior. E é um treinamento que surgiu dentro do Google, para desenvolver lá as lideranças, né, com este foco, e depois acabou se espalhando pelo mundo. Mas hoje eu também estou em processo de completar uma formação pelo MBCT, né, que é a Mindfulness Based Cognitive Therapy, que foi desenvolvido pelo Oxford Center. E essas ferramentas é algo que eu uso assim para mim todos os dias como uma higiene Uhum. mental e algo que eu tenho ensinado também, né, nos treinamentos e também levado para os processos de coaching, levado para os pacientes. Isso é muito legal, porque como a gente estava comentando na nossa conversa, né, Arline, o primeiro passo para a gente ter inteligência emocional é a gente estar presente, a gente estar consciente dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos impulsos para ação. Na medida que eles vão surgindo e que a gente vai conseguindo perceber né, o aparecimento, a intensidade dessas emoções, as nuances né, de intensidade de uma emoção para outra, na medida que a gente vai praticando mindfulness e se dando conta que os pensamentos, as emoções são todos fenômenos passageiros e que a gente pode ser observador deles, a gente vai conquistando uma liberdade maior a partir dessa consciência para fazer a nossa autogestão, né? Para escolher como agir frente a cada pensamento, a cada emoção, sem ser arrastados né, por esses pensamentos e emoções num piloto automático, que às vezes traz consequências negativas, nos leva ao sofrimento. Né?
por aí. Perfeito. Já é muito, já é a base que eu fico feliz até que eu esteja me repetindo esses dias, que vamos falar das mesmas coisas, propor uma prática e que dê consistência, porque é uma higiene. E, bom, tem uma meio piada que um paciente foi para dentista e o dentista estava com aquele discurso de sempre, da higiene, passar fio dental e tudo mais. E o paciente, vem cá, doutora, eu tenho que passar fio dental todos os dias mesmo? Fala sério. E o dentista falou, não, somente nos dentes que você quer manter. Então, você pensa sobre o nosso cérebro, a complexidade das tarefas, as emoções mais variadas para sistemas complexos, né? Relações, como você contou, de ser mãe e tudo. Então, se quer realmente cuidar das áreas da sua vida, das funções que você precisa num dia, é hora de concentração, outra hora é empatia. Ainda outra hora, uma tomada de decisão em que você precisa pesar coisas e precisa de uma conexão emocional. Se as emoções são travadas por algum outro assunto, como que você vai conferir os valores e as emoções para uma tomada de decisão que vai mudar a vida? Então, eu entendo isso como higiene. E uma coisa bem impressionante de mindfulness para mim, e como dá um filtro, né? Você pode chamar filtro, ou pode tecnicamente chamar de tamponamento, como tem nas reações químicas. Tem alguns ingredientes que ajudam a manter uma reação química no controle. E nossa mente vai embora. Às vezes um estímulo, a mente pega a isca e voa 2 quilômetros. E fica difícil retornar depois disso. Então, quem pratica mindfulness, até incluindo Dalai Lama, por relato dele mesmo, não é que ele deixou de sentir raiva, ele diz isso. Ele falou, talvez a diferença seja que eu volte mais rapidamente. Então, isso que é o preço que se paga por não praticar isso. Reatividade. O ganho com isso, e que literalmente diminui uma área do cérebro, a amígdala cerebral, que tem a ver com processar experiências dolorosas do passado, para que a pessoa possa evitar a repetição. Então, está sempre mandando alarmes. Se nossa percepção distorcida de leitura de ameaça vai dando corda e trazemos o passado para o presente na tentativa de responder bem. E já nisso pode entender mindfulness, que sabe-se que é de ficar no presente. Então não carrega, não traz a carga emocional do passado. E desenvolve isso com pesquisa, quem pratica. O preço que tem que pagar é 30 minutos por dia durante 8 semanas no mínimo. E melhor que faz isso com mentoria, com acompanhamento, para ter alguém acompanhando. Se fizer isso, dá um espessamento cortical da parte pré-frontal, em que se tem tomada de decisão, as regiões mais nobres, as decisões mais nobres. Isso para mencionar duas coisas bem concretas. Mas não é somente isso. Nas conversas com a Adriana, foi fácil identificar uma na outra um compromisso com significado na vida. Ter a vida, apresentar significado, ou com as outras pessoas, fazer alguma atuação, não ajudando o outro, assunto dela, mas bem estilo coaching. Estamos facilitando que outra pessoa possa ter significado, que ajuda a fazer essa gestão, porque se fizer essa gestão, que você ganha a si mesmo, você ganha a sua pessoa, esta presença, né? Perfeito. Perfeito. E quanto assim ao que a Arlene estava trazendo, né, pessoal, eu acho legal a gente destacar essa parte científica do mindfulness, porque eu tenho as minhas crenças, né, eu tenho a minha espiritualidade, acho que a Arlene também tem as dela, mas o legal do mindfulness é que ele é um trabalho bem democrático, assim, né? Bem livre de crenças religiosas, porque o mindfulness começou a surgir no final da década de 70, quando os pesquisadores do Ocidente começaram a ir para o Oriente
e entender, né, o que lá as tradições milenares orientais, o que os meditadores dessas tradições faziam em termos de exercício de treinamento mental. E eles começaram a voltar para o Ocidente e pesquisar, né, quais eram os resultados práticos de cada um desses exercícios, para que servia cada um desses exercícios, o que isso muda, né, não só em termos de comportamentos, de emoções, de bem-estar, de gestão de emoções, perdão, e bem-estar, mas também em termos de neuroplasticidade, né, que é essa capacidade do nosso cérebro de seguir se moldando, de seguir evoluindo conforme as nossas experiências. Então, tem alguns estudos muito legais, assim, que desmistificam, né? Porque é bem como a Arlene falou, mindfulness é uma ginástica cerebral, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente vai colhendo os resultados. Não tem mágica, né? E tem um estudo que eu acho muito legal para desmistificar, porque às vezes as pessoas, Arlene, elas me perguntam assim, tá, mas o que é meditar, Adriana? Não pensar em nada, né? Mas então eu não vou mais sentir raiva, eu não vou mais ficar assim com muito ódio, né, com muita ansiedade, com muita raiva. E eu digo, não, tu vai continuar sendo um ser humano normal. Tu vais continuar sentindo toda a gama de emoções, né? Porém, tu vais ter uma maior habilidade de autogestão, que é o que tu estavas falando de não ficar preso no passado ou não ficar preso no presente, né? Essa habilidade, perdão, no futuro. Sim. Essa habilidade de perceber que a mente fugiu para o passado e que a gente está sofrendo, porque a gente está lá remoendo tristezas, mágoas do passado, ou perceber que a mente fugiu para o futuro e que às vezes a gente está se preocupando demais, né, com coisas que talvez nunca venham a acontecer, né, quando a gente vai para aquele, ai, e se isso, e se aquilo, e se não sei o que, e se o fulano fala isso, mas o que eu vou responder, e se não sei o que. Então, quando a gente está, né, ou indo para o futuro ou indo para o passado, a gente está sofrendo na maioria das vezes, né, e deixando de viver o presente. E isso diminui a nossa habilidade de tomada de decisões e autogestão no presente. Então tem duas pesquisas, depois eu até posso compartilhar com vocês, não me recordo agora exatamente o autor e o ano dos estudos, mas tem dois estudos que comprovam que pegaram duas turmas, né, assim, dois grupos. Um grupo de meditadores de longa data versus um grupo que não tinha experiência em meditação. Essas pessoas foram expostas a um estímulo doloroso, não para machucar, tá? Mas encostaram na pele delas um material que esquenta, não chega a queimar, mas causa desconforto. E aí, o que foi a diferença entre esses dois grupos? Os meditadores de longa data e as pessoas que não... isso assim, né? Muitas horas de meditação, né? Em torno de 10 mil horas de meditação, versus as pessoas que não estavam habituadas a meditar, ambos sentiram o estímulo doloroso, né, na mesma frequência, e isso assim, as pessoas ligadas, né, entram dentro do aparelho de ressonância magnética para que a gente possa ter imagens da atividade cerebral em tempo real, né? Ressonância magnética funcional. Então, durante o estímulo doloroso, ambos os grupos sentiram na mesma intensidade. A diferença foi que, após o estímulo doloroso, as pessoas que não meditavam continuavam sentindo desconforto, sentindo dor, porque elas ficavam lá remoendo, se lembrando da dor. E os meditadores de longa data rapidamente se recuperaram, ou seja, a amígdala, né, essa partezinha do cérebro que gera o alerta, e as partes do cérebro que são os receptores de dor, né, o que processam a questão das emoções negativas, da dor, elas começaram a ficar menos ativas. Então, eles sofreram menos porque eles estavam mais no presente, né? Eles sofreram menos tempo. E um outro estudo bem legal, que até aparece naquele último livro do Daniel Goleman e do Richard Davidson, que é o Altered Traits, né? Não sei como é que é o título em português, mas a tradução seria Traços Alterados, né? Que é uma meta-análise de diversos estudos sobre, estudos assim, realmente científicos e rigorosos sobre os efeitos do mindfulness, né? E eles comprovaram que não só
há uma diminuição da amígdala e um aumento, né, do córtex pré-frontal, como tu disseste, mas também a conectividade entre Isso. essas duas áreas aumenta muito. E o que isso quer dizer, pessoal? Né? Para a gente não falar aqui língua de neurocientista, né? Para todo mundo entender, assim. Isso quer dizer que o nosso centro de inteligência emocional, o sistema límbico, e o nosso córtex pré-frontal, que é o centro de tomada de decisões mais executivas, mais racionais, quando a gente consegue pesar os prós e os contras, eles trabalham em parceria, em conjunto. E isso é o que pode nos trazer os melhores resultados na vida. Né? Então é quando a gente usa as nossas emoções como fonte de orientação e consegue, tá bom, então se eu tô sentindo muita raiva, ao invés de eu ir lá e falar um monte de coisa para alguém e depois me arrepender, tá bom, o que eu quero fazer com isso que eu tô sentindo, então? Né? Qual é o resultado que eu quero no relacionamento com essa pessoa? Então, qual é a melhor forma de abordar isso? Qual é o melhor momento? O que eu vou fazer com esse desconforto? Então, não é não sentir a raiva, né? Não é negar que ela existe, mas, ok, como lidar com ela da melhor forma possível? Ó, tem pessoas aqui entrando por WhatsApp querendo me encontrar aqui. Oba! Perfeito, né? Insta, vai para Insta. Só um momento para vocês saberem. Se quiser saber onde tem as lives, onde estarão, tem canal do Instituto Arlene Davis. Por favor, se inscreva lá, porque se não for na live, inclusive, eu passo o link depois. Você encontra. Esse estudo, você tem Acompanhe. razão. Acompanhe. A Adriana Acompanhem também. a minha mestra maravilhosa. Por favor, acompanhem. Deixa eu ligar a luz Obrigada. aqui. Tá bom. Então, essa que você citou por último é muito importante, que o efeito mágico mesmo é coordenação disso. Eu acho que cada um deve ter uma imagem na cabeça que consegue acessar uma pessoa andando na corda bamba, né? E aí tem um momento que a pessoa começa a fazer assim, quase que perde a linha. E às vezes cai mesmo. Então o profissional até, ele faz drama com esses momentos que está desequilibrando, que mostra sua habilidade de manter o equilíbrio, tirando um pé, fazendo coisas cada vez mais complexas. Então essa coordenação é necessária e fica com todas as partes do cérebro à disposição. Ter uma distorção, as emoções podem ser produto de distorção e podem causar mais distorções ainda. Então, se não toma uma decisão boa em cima de fake news da própria cabeça. Esse meu colega Alexandre Bortoleto, que faz o curso de Mindfulness comigo, ele trouxe essa comparação. Nós temos muito fake news dentro da cabeça. E nós sabemos também, nós vamos precisar definir mindfulness, você fala de meditação, já vou voltar a outra pergunta. E é muito importante ter esse discernimento sobre o que é verdade, de questionar a fonte, como faríamos. Tem algumas pessoas que repassam para toda a lista da transmissão fake news, clicando no botão no ato de receber, sem checar na internet algum site que como meta-estudos, né, se é verdade ou não. Então, temos dois pedidos de definir mindfulness, e tem muitas definições de mindfulness, e falar mindfulness e meditação. Vou dar a minha perspectiva, depois te convido a dar a sua. Claro. Para mim, mindfulness é uma prática, uma postura, que pode usar várias ferramentas. No meu caso, no meu trajetório de mindfulness, passou por um treinamento, uma formação que chama Yoga das Américas, que em vez de asanas e meditação, tem movimentos e meditação e asanas, com a ideia de que aqui na América Latina, por história, as pessoas precisam de um espaço de expressividade, precisam dar caras e bocas e falar e gritar, e pelo altíssimo grau de relação importante praticar essas várias interações que nós temos, né? Quando a emoção de uma pessoa, cara, de alguma coisa, bate na cara e cria um circuito, não? Um elo calibrado. Treinamos. Tem uma tradição que vem do tempo do Gurdjieff, um russo,
Que ele, Uhum. com seus discípulos, seus alunos, era capaz de ir para um restaurante com todo mundo e estão na vida, né? Comendo e bebendo e tudo. De repente, stop! E todo mundo que pararam onde estava, a pessoa, vê que, que cara é essa daqui? Agora eu tenho que perceber essa cara. Eu não teria percebido essa cara, essa postura, essa fala, se eu não tivesse falado. E no Uhum. momento da parada, o que acontece normalmente é uma corrente muito veloz de pensamento e sentimento, se não suposições, crenças em qualquer momento, qualquer fatia, microsegundo de tempo, há crenças e suposições presentes que não vai nem perceber na corrente muito veloz da vida. Quando dá uma parada, consegue perceber o teor do que se tem nestes momentos. Então, é um exemplo de mindfulness por uma prática que nós tínhamos de inclusão de absolutamente tudo. Porque quando alguém acredita que tem partes feias de si mesmo ou inadmissíveis, a pessoa começa a desassociar partes de si mesmo e a evolução de um ser humano não acontece largando partes de si mesmo para trás, ou suprimindo, ou negando. Então, o mindfulness é uma postura também, uma prática em que eu friso da importância da inclusão e aceitação e acolhimento, que eu acho muito mágico. Eu tive um relato recente de uma pessoa que está fazendo o curso de mindfulness, de meditação, que é um foco concentrado, pode focar um objeto, pode focar um mantra, pode fazer um processo, uma meditação temática, e tem o mindfulness. Ele havia feito meditação vipassana, que eu acho Uhum. bacana, já degustei várias meditações de várias linhas em minha biblioteca na minha frente aqui, que agora tem uma prateleira de destaque. Minha biblioteca de mindfulness, você abre os livros, tem cada coisa bacana, e deve se treinar, deve experimentar, do meu ponto de vista, essas várias. Ele falou na Vipassana, com a condução, isso é um relato de uma pessoa, alguém pode dizer, Uhum. não é isso, teria razão, que cada um tem sua experiência. Para ele, ao praticar Vipassana, meditação, que tinha pontos de concentração, perceba isto, awareness, consciência disso, treine, foque, foque. Quando ele começou a praticar o mindfulness de agora, enquadramos de uma forma. Se você notar que sua mente está desviando muito hoje, nossa, nesta meditação de hoje, esta prática de hoje, esta respiração consciente de hoje, está difícil, mente irrequieta, até o corpo, não estou conseguindo ficar parado no lugar, né? Estou agitado. Daquele ato de perceber, de comentar, de observar, eu falei, isso é mindfulness. Se você percebeu que neste dia desviou 70% do tempo, e normalmente 47%, bem com a média pesquisada, você está praticando mindfulness. Não tem como falhar, porque você pode comentar, estou pensando, estou Sim. pensando, pensamento intrusivo, pensando, 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 até que vire mantra, murmúrio, e você Uhum. incorpora a cada desvio. Você pode citar para si mesmo a postura. Eu tenho autodomínio para renovar minha intenção. Ter minha intenção não significa perfeição, significa minha intenção, que é na minha cabeça. Eu sempre uso o exemplo, sempre não, mas eu muitas vezes uso o exemplo do utopia, né? Que as pessoas Uhum. falam, isso é muito utópico. Só que a proposta da utopia foi para dar um norte, não foi para criar essa sociedade agora, utopia. Uhum. Não, era almeje alguma coisa. Sim. Então, quando criamos uma intenção de trazer a mente presente e a postura também que as coisas são impermanentes e faz bem conseguir diante da vida desapegar, porque você não precisa daquilo, objeto de desejo, para você se sentir bem. E Uhum. isso descondiciona a mente. E Sim. outra coisa, se por hora
acontece de não ter presente alguma coisa que você gosta. Pessoa, né? Fulano do tal ausente, ou falando de coisas mais fortes, de repente perdeu uma determinada pessoa na vida. A mente condicionada pode acreditar lá se foi alguma coisa. Só que aqui dentro tem tudo isso. Uhum. Então, quando voltamos para o presente, é possível encontrar o que tem dentro de si mesmo. E o ser humano, qual é a intenção positiva do pensamento? É solucionar alguma coisa. O ser humano está, cerebralmente, está comparando toda hora. Estou onde eu quero chegar? Estou chegando, estou me aproximando, estou me afastando. Está sempre executando estratégias para algum alvo, algum estado desejado. Sim. Se a pessoa ficar dependente de chegar em algum lugar, quando eu chegar, quando resolver isso, há uma mensagem simultânea, não chegar, não ter isso, estou aquém do bem-estar de alguma coisa que eu quero. Então, esta operação incessante captura nosso cérebro e fica indisponível para outras coisas. Inclusive, porque você estava falando muito bem o que acontece com a cabeça de uma pessoa. Quando uma pessoa vai para o passado, aquelas mini regressões que a mente faz mesmo, está procurando um recurso para alguma coisa que já aconteceu, já foi. Então, não é o recurso para lidar com o presente. Está trazendo insumos sobre outras pessoas no passado, num outro contexto. Nosso cérebro é uma grande máquina de fazer semelhanças, como aqueles computadores que nós vemos no seriado, num filme, que você busca numa impressão digital, joga lá no computador e vai comparando, e vai, roda a noite se precisar, tem que dar match, Sim. né? E aí a pessoa, você ocupar a mente nesse tempo e não está no presente. Quando é o futuro, a pessoa pensa que recursos eu preciso para alguma coisa que não aconteceu ainda. Imaginando o futuro de uma forma distorcida tantas vezes e, bom, com suposição que isso vai acontecer, e pode se desgastar mentalmente e emocionalmente para um recurso de uma cena que apenas cria. E nenhuma garantia que vai acontecer daquela maneira. E é que no presente que conseguimos testar o recurso do momento, o que está acontecendo de fato. Perfeito. Que tem algumas pessoas fabulosas para modelar nisso. Agora eu não me lembro quem foi que falou, mas uma pessoa desta área, ele fala que diante da vida, eu entendo que eu tenho preferências pessoais. E eu admito e assumo que eu tenho preferências pessoais. Seria uma mentira dizer que não, né? Tanto faz, tudo bem, seria mentira. E ele fala que reconhece plenamente que tem diversas vezes na vida, se não ao longo do dia, que não está acontecendo a preferência pessoal. Eu não deixo de ter a preferência pessoal. E neste momento eu procuro me harmonizar com o presente, perguntando, e aí, o que tem de tão ruim que não aconteceu a minha preferência pessoal? De onde eu inventei que o mundo fica meu bel prazer, como o trabalho de Albert Ellis, que eu acho tão bacana, né? Estas crenças lançadas que o mundo tem que ser do meu jeito e começa a demandar uma coisa que não controla. Então, ao entender essa minha preferência pessoal é poder fazer várias coisas que eu não estou fazendo agora. E harmonizando com isso, o que eu verdadeiramente quero, o que está disponível para mim, podemos mudar a relação com a vida. Aí isso começa a ir além da prática cerebral, que pode mensurar a parte objetiva como cientista. Sempre vou ser fã de pesquisa, inclusive meta-estudos que eu mais vibro, porque que a estatística pode distorcer, mas tanto. Isso é uma coisa que se aprende na formação de ciências, é a aula de estatística, a primeira aula de estatística e como estatística pode distorcer e como se faz isso de propósito na vida, distorção por estatísticas e meta-estudos.
quando tem, você está vendo o que tem em comum, o que é confiável, o que é reproduzível, se tem várias pesquisas com interesses de cada laboratório ou centro ou clínica que faz, se fizer uma boa amostra mesmo, imparcial, neutra, aí você descobre o que tem em comum. Então, cientista, sempre vou olhar. Agora, como aquela mesma pessoa, né? Na mesma linha do tempo da vida, com meus 16 anos, já estava me metendo nos livros de psicologia e símbolos, né, com meu primeiro professor de psicologia, né, que tinha eletivo no colegial, que falou fez com que a gente desenhasse uma mandala. Aí eu fui jogando símbolos, não sabia de nada disso, mas eu tinha um desenho cheio de símbolos e quadrantes e pirâmides e 7 disso e 4 daquilo e tudo. Pô, saiu de mim assim. Então, eu, como muitas pessoas, eu estou vendo que está acompanhando aqui, nós temos o apreço pelo mundo do significado, de poder protagonizar esta vida de significado, de estar disponível para a própria vida, para que no final de um ano, ou live, eu não sei quem foi que estávamos falando, alguns comentaram, nossa, o ano passou muito rápido, então cadê você? Se passou muito rápido. Isso foi um treino de Gurdjieff, inclusive, para seus alunos no final do dia. Seria trabalhoso fazer isso todos os dias mesmo, mas uma vez na vida recomendo. Quem sabe alguém escolhe essa tarefa hoje, no final do dia, sentar para escrever. Antigamente era escrever, né? Escrever tudo que conseguia lembrar do dia. E muitas pessoas falavam que dava para lembrar 5 minutos do conteúdo. E que eu não acredito. Cadê eu neste tempo? Hoje em dia tem os aplicativos e tudo. Se quiser, você olha aqui no celular, você sabe mesmo quanto tempo passou no Facebook, sobre o Facebook. E, bom, hoje em dia você pode, né, fazer um tracking do que está fazendo, mas mesmo que se tivesse toda ajuda no mundo dos aplicativos, da inteligência artificial, ainda assim tem os devaneios, os voos. Às vezes a pessoa, como já voou, não tem aquela dispositiva interna que fala volte, porque não treinou isso. Perfeito, perfeito. Eu tô aqui te ouvindo, né, e tô lembrando de tantas coisas, muitas, né, assim, interessantes, assim, da gente compartilhar. Que bom que vai ter mais uma. Mas tem uma outra pesquisa que foi publicada, acredito eu, na Harvard Business Review, sobre o tempo, né, em que a nossa mente, quanto tempo a nossa mente fica fora do momento presente durante o dia, né? E essa pesquisa foi feita com líderes. E Sim. aí o resultado é que 47% do Isso. tempo, né, os líderes declararam que a sua mente não estava presente. Então, assim, não é um problema e até é uma coisa boa do ser humano essa habilidade de ter uma perspectiva temporal e poder olhar para o passado, para aprender com ele, né? Poder planejar o futuro. Só que o problema é que quando a gente faz isso quando a gente não quer, né? Então, quando a gente precisa Sim. estar presente e não Sim. consegue, isso é um problema. Né? Por exemplo, durante uma reunião importante, durante uma conversa com alguém em que eu precisaria estar plenamente presente, dar minha atenção para essa pessoa. Então, em termos assim de aplicações do mindfulness, né, é aplicável a todos os contextos, a vida como um todo, né? Sim. No contexto de liderança, em que a pessoa vai estar lá, como tu disseste, como um equilibrista, né, equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo, com muitas demandas, com vários liderados, né, tendo que fazer o report acima, dar conta dos seus liderados, dos seus pares. Então, se o líder não estiver plenamente presente, não estiver se dando conta dos seus pensamentos, das suas emoções,
ele também não vai conseguir estar atento, né? Não vai conseguir fazer a sua autogestão da melhor forma Uhum. possível e não vai conseguir estar atento ao que o liderado está trazendo para ele, por exemplo, né? Talvez ele não perceba, se não percebe nem as emoções em si mesmo, como é que ele vai perceber as emoções no outro e vai procurar ter empatia, né? Exato. Essa Sentir. trava, isso é um sintoma da resposta ao estresse, que Exato. altera até como os cinco sentidos funcionam. Na audição, no estresse, processando como se fosse uma ameaça, o Uhum. ouvido fica disponível para sons de ameaça. E aí você pensa sobre empatia e comunicação, há muitas mensagens sutis passadas por tom de voz. E aí, se está no estado de resposta ao estresse para correr de algum bicho, alguma coisa assim, apagar um incêndio, naquele momento, não vai ouvir a sutileza de voz e pode ler somente as palavras, entender somente as palavras e sabemos quantos significados as pessoas carregam por trás das palavras. Pode entender Sim. totalmente errado. Mas é interessante que estou fazendo lives também no YouTube. Estamos falando sobre cenários, o exemplo de fazer Uhum. proposital. Estamos falando do futuro, como será o futuro, como uma prática de preparação. Uhum. E teve uma live que pode assistir no canal do Instituto Arlene Davis, no YouTube, com o diretor de capital humano da Deloitte. E teve Uhum. dois momentos, gosto de modelar também essas pessoas, como que estão pensando. Teve dois momentos da live que ele, como profissional, em posse de tendências, né, num Uhum. relatório, teve dois momentos que ele fez uma série de 10 perguntas, mais ou menos, 10 perguntas muito importantes que as pessoas não estão fazendo na Uhum. leitura do momento. E para mim é um exemplo do treino da mente, porque sob estresse, a pessoa fica com uma tendência a. Bom, vou falar mesmo como vem aqui, um pensamento mais simplório, mais linear, até com um pensamento desejoso que fosse simples assim, que não tivesse tantos fatores complexos. Só que Uhum. tem. E foi super um exemplo de como se precisa manter-se aprumado para poder entreter as perguntas necessárias, que não vai ser tão rápido. E uma da ansiedade que tem a ver com o futuro, mundo VUCA, né? Como está o Uhum. mundo VUCA-D, que estão chamando, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, com disruptura presente. Uhum. Isso pode aumentar muito a ansiedade, né? Pode, isso é para falar de forma leve, né? Sim. Causa muito ansiedade. E na ansiedade, alguém está ansiando por fazer alguma coisa para mudar a situação, que já entendeu Uhum. como urgente a minha ameaça. Algumas pessoas, por baixa tolerância a estar na adversidade, as pessoas podem ficar desesperadas para mudar alguma coisa. E Uhum. nesta desesperança podem tomar decisões precipitadas, com informações limitadas, e parece que resolve agora, só que cria um problema pior depois. Isso na aplicação de liderança. Perguntaram pela definição de mindfulness. No lado mais bonito, estético, de repente você fala que está plenamente presente para a vivacidade do momento. Isso vai para o lado mais Uhum. subjetivo, bonito, estético do significado. Neste outro contexto que a Adriana estava trazendo agora, mindfulness é estar consciente do teor dos seus pensamentos e sentimentos. Que Isso. se um líder tiver uma reação baseada em emoções e distorções, inclusive muito que está se falando esses dias sobre o isolamento, né? Ecossistema ou egossistema? O que você vai cuidar no momento da decisão? Sim. Que a sustentabilidade depende disso. A Exato. durabilidade das relações com as pessoas no futuro depende disso. Um dia as empresas vão voltar, novas empresas vão nascer, vão estar disponíveis para contratar
sua equipe, se você é líder, Uhum. e as pessoas têm memória, são Uhum. marcadas e vão lembrar de como a Isso. empresa se comportou, como o líder se comportou, o que sentiu, quanto foi apoiado, quanto foi acolhido, a necessidade de apoio técnico, a necessidade de Uhum. apoio relacional nesses momentos. E tem Isso. pessoas que estão. Teve uma live com um gestor público que foi muito interessante. E ele transita por várias associações. Ele é secretário de um estado, ele é presidente de uma associação de secretários no estado do Espírito Santo e várias outras coisas. Ele transita, tem 6 papéis diferentes. Uhum. Estávamos modelando o momento. Falei, que você está notando em comum com tantos públicos diferentes? E ele falou, em comum, eles estão fazendo perguntas para as quais não há respostas. Sim. E isso é uma coisa assim, até natural do ser humano, né? Mas num momento de tanta incerteza e tanta disrupção como esse que nós estamos vivendo, e também, assim, eu acho que o medo principal que acontece num momento como esse, né, que nós estamos vivendo, assim, de crise econômica, financeira, de saúde pública, no fim das contas, é o medo da sobrevivência, é o medo da morte, né? É o instinto de Sim. sobrevivência. Isso deixa as pessoas extremamente alertas. Então, muitos pontos, assim, importantes, né, de serem lembrados. Quando tu disseste, assim, que uma participante estava ali perguntando sobre o conceito, a definição de mindfulness, sim, tem Uhum. muitas definições possíveis, mas uma das que eu mais gosto é a que foi publicada no Mindful UK Report, que o Reino Unido ele tem uma pretensão de se tornar a primeira Mindful Nation do mundo, né? Uh! Então eles estão treinando lá todos os profissionais da saúde pública, da educação pública, todos os funcionários públicos, né, da área da justiça também, porque eles entendem que os benefícios do mindfulness já estão comprovados. Então, a definição deles é que, mais ou menos, né, vou parafrasear, assim, mas que mindfulness é a gente poder estar presente, né, consciente do que a gente está pensando, sentindo e fazendo, né, dos nossos comportamentos, e também consciente do mundo à nossa volta, do que está acontecendo à Uhum. nossa volta. E com uma atitude de curiosidade e gentileza. Né? E quando se fala em gentileza, eu entendo Hum. muito o que tu está trazendo da associação, da aceitação. Né? Uhum. Primeiro que sim, todos nós temos as nossas preferências internas, mas se a gente ficar tão arraigados, né, tão apegados a essas preferências, a gente começa a entrar em sofrimento. Por quê? A gente não vive plenamente, a gente deixa de ter aqueles olhos curiosos das crianças que Uhum. acham tudo interessante, vem uma pedrinha na rua, uma florzinha no caminho e juntam e olham e acham bonito e acham interessante. Hum. Então a gente vai ficando meio assim, né? Que nem cavalo que usa aquela proteção nos olhos para olhar só para a meta, só para frente, e às Sim. vezes a gente perde o que está acontecendo agora. Então, essa curiosidade, né, esse olhar de criança, ele nos ajuda a aprender com a gente, com os outros, com o momento. E essa gentileza é a aceitação do que está acontecendo com a gente, com o outro, com o mundo. Essa aceitação, ela gera mais fluidez, ela gera menos Sim. sofrimento, né? Ela faz com que a gente fique mais tenaz, mais flexível, mais adaptável, com que a gente tenha mais resiliência, né? Para aprender com os erros, com os acertos, com os tropeços e evoluir, né? E aí, quando a gente estava conversando, né, Arline, eu acho que tu trouxeste um pouco disso já no início da live também, a gente comentou de o quanto é importante, né? Não só neste momento, mas em qualquer momento. Só que nesse momento a gente está tendo, com toda essa disruptura, talvez uma Uhum. oportunidade de aprender com muitos erros Uhum. do passado, né? De questionar o passado, de questionar o presente e Sim. buscar realmente florescer, voltar de uma forma melhor, né? De uma forma diferente, de uma forma mas com que a Arline ensina lindamente nos seus cursos, aprendendo a respeitar a ecologia das metas, né?
aprendendo a desenvolver metas que estejam centradas sim nos nossos valores centrais, mas que atendam a um propósito que seja maior que o nosso próprio umbigo, né? Que seja pelo bem de todos, pelo bem comum. E eu acho que o Mindfulness, ele nos ajuda muito a cultivar esse lugar, na medida em que a gente, buscando a paz interior, a gente consegue estar melhor para ter, né, cultivar uma relação de paz com o outro também. Perceber a nossa conexão intrínseca, né, com os outros, com o mundo à nossa volta, o quanto o mundo é sistêmico, a nossa existência é sistêmica, né? Então, essa gentileza, ela tem a ver com isso, né? Tem a ver com a aceitação, tem a ver com a empatia, tem a ver com a gente criar metas pelo bem comum. E aí, quando é pelo bem comum, a gente consegue mais aliados e as coisas fluem melhor, né? Eu estou, sabe que como ser humano também, consultório, como você falou, estou muito feliz com este momento que estamos criando precedentes, pensando sobre como gestão de mudança e como que os paradigmas mudam. Tem algumas pessoas que adotam, abraçam as novidades numa boa e vão falando dentro de uma visão. Existem pessoas também que têm visões do futuro. E às vezes é preciso ter uma tecla SAP para traduzir a pessoa que está vendo alguma coisa que não aconteceu ainda, está concebendo, enquanto no mundo atual, pragmático, com pressão para metas e tudo, só para conseguir a meta, tem que usar todo o cérebro só para isso, não sobrando muito tempo. Ao longo dos anos, em treinamentos corporativos, quantas vezes nós ouvimos, não, melhor de tudo foi para poder conversar com as pessoas em número 1, entender que eu não sou a única pessoa maluca que experimenta isso. E número 2, ter uma parada para poder pensar sobre a vida, metacognição, pensar sobre o pensamento, de ter este valor. Agora, com a entrada de dados científicos, estamos lendo exatamente as mesmas coisas. Impressionante. Essas pesquisas que são importantes. Isso vai dar uma segurança para as pessoas investir no mindfulness. E ser humano, né? As manias do ser humano. O ser humano repete alguma coisa que funciona. Isso acontece no mundo empresarial também. Por isso que se gosta tanto de boas práticas e benchmarking. Né? Isso me convence. Então, na falta de experiência, o ser humano toma decisões com suas experiências de referência. Tem que tomar uma decisão. Eu preciso de uma referência. Onde eu busco? Alguém, né, uma autoridade que eu confio e tem que bater com minhas experiências de referência também. Como se tivesse, na minha linha de tempo, eu tenho várias bandeiras fincadas, onde eu aprendi cada coisa. E aí é a hora de voltar com algumas crenças, né? Quem não acompanhar, aquilo que não é acompanhado não vai acontecer, né? É o dono do olho que engorda o boi, coisas assim, que essas são as experiências. Eu sei, porque foi assim mesmo na minha empresa. Quando me afastei só um pouquinho, virou caos. E as pessoas tiram conclusões baseadas nessas experiências e podem filtrar sinais novos do que está acontecendo. E como a pioneiros, essa daqui eu não sabia disso do Reino Unido, que estão fazendo essa daqui, que iniciativa, o que eu penso sobre isso, pensando socialmente. Vamos começar a criar uma serva de dados, experiências e de relatos que as pessoas vão conseguir identificar, porque se tem uma restrição sobre mindfulness, no passado pode ter sido que as pessoas acham isso um luxo, no momento em que está precisando focar uma meta, que é isso aqui, eu não tenho nem 5 minutos para ir para o banheiro, né? Os mitos que as pessoas vão repetindo. Estou vendo o Sandro aqui, que está acompanhando, ele está fazendo um mestrado sobre inteligência emocional e liderança, já falamos desses assuntos, e vai acontecer de aumentar muito a aceitabilidade.
Sim. E já estamos fazendo nos trabalhos, né, Adriana, de levar Sim. mindfulness tanto para as pessoas do mundo corporativo, para as pessoas que Sim. topam, né, que entendam que não se trata de um curso, é uma experiência. Estamos fazendo, você da sua linha e eu da minha linha, estamos promovendo cursos de 8 semanas, que é o tempo. E a mentoria é muito importante, as pessoas falaram sobre o que está acontecendo. E para o mundo corporativo também, é que fica mais apropriado ter algumas coisas que dá para fazer em 5 minutos. Aí pode nos solicitar mais informações, né? Que agora estou vendo o Instagram corta sem piedade quando acaba o tempo, né? Totalmente sem Já piedade. estamos quase, né? Sim, aí queria ver Isso. com vocês se você tem um recado final aqui sobre o que nós falamos hoje de tantas coisas bacanas. Tenho sim, pessoal. Então, assim, eu acho que para quem já pratica, né, siga firme, porque vale a pena. A gente tem muitos estudos que comprovam, né? Quem nunca praticou e está iniciando, não se desmotivem, né, com o que a gente falou, né, das 10 mil horas de meditação, dos meditadores de longa data, porque o importante é começar. E numa prática, se você nunca meditou na vida, se você fizer uma prática de 2 minutos, de 5 minutos por dia, imediatamente você já vai se sentir melhor. E quanto mais você praticar, mais você vai colhendo os benefícios, é claro, né? Mas assim, comece. O importante é começar. Sim. Os benefícios a gente já se sente melhor imediatamente, né? Só da gente respirar fundo, respirar profundamente, se centrar, isso já é incrível. E, enfim, procurem mentores, procurem cursos, né? Eu, na semana que vem, vou estar começando um curso online de meditação nessa linha da inteligência emocional. Então, a gente, né, faz cursos corporativos também. Eu incluo práticas com os clientes de coaching, com os clientes de psicoterapia, porque é algo que beneficia a todos, né, Arline? De coaching, sempre tive isso como uma base quando eu trabalho estado coach, né? No coaching, um centramento, porque o coach fica angustiado com o outro. E Dalai Lama, a gente não vai conseguir falar de tudo, mas ele fala de estudos que têm a resposta empática com neurônios espelho, entendo da tua dor, e tem a empatia baseada em compaixão, que somos seres humanos. Aí eu não preciso sentir o significado da sua dor, mas eu posso estar presente num campo relacional, porque somos seres humanos. Isto é o suficiente para criar uma conexão autêntica e verdadeira. Vocês ouviram da Adriana? Pratique, comece a praticar. E se você parar, é muito simples, recomeça. Perfeito, perfeito. Arline, antes da gente encerrar, eu queria te agradecer, né, pelo convite, pelo espaço. É sempre muito legal estar contigo. E já quero aproveitar para convidá-los, né, para a nossa próxima live juntos. Sim. A gente vai seguir aprofundando Ainda esses bem. temas, né, da inteligência emocional, do mindfulness, e vamos lá. Semana que vem, vamos abrir para falar mais de inteligência emocional, que a conexão é super próxima entre os dois assuntos. Foi um prazer. Seria essa conversa se tivéssemos almoçado em algum lugar, seria essa conversa mesmo, né? Por prazer, né? Por interesse. Tá ótimo. Exatamente. Tá então, bom. muito obrigada, Arline. Um grande abraço. Agradeço. Desejo uma ótima semana a todos. Tchau, tá pessoal. Bom, tchau, pessoal. Tchau.